Eu também saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Irmã Cidora, por favor, desliga o Bluetooth, tá certo? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. João capítulo 1. Quem encontrou diz amém. A gente vai ler do 1 até o 18. Diz assim o texto sagrado: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi feita por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém. Bendito seja Deus. Eu quero, nessa noite, ser rápido aqui nas minhas palavras, para depois ministrarmos a ceia. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para a igreja, sobre o Verbo que se fez carne. Nós estamos em uma noite, meus irmãos, especial, e propositalmente eu resolvi abordar esse tema, esse texto, porque é um dos pilares fundamentais do cristianismo, a encarnação de Jesus. Louvado seja Deus. O Verbo de Deus se manifestou de forma palpável. Deus entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, o Verbo de Deus, são máxima do amor de Deus, o Logos de Deus, a palavra eterna. E quando falamos sobre o Verbo, estamos se referindo à encarnação de Jesus, sua humanidade. Ao mesmo tempo, meus irmãos, ele se preocupa em enfatizar que o Verbo esteve entre nós. João, ele destaca que o Verbo, ele era Deus. Bendito seja Deus.
Jesus, ele viveu entre os homens. Ele também destaca que o verbo, ele era o próprio Deus. Se Jesus era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz, em outro texto, o apóstolo Paulo, ele diz que o Deus, ele se esvaziou-se de si mesmo, se esvaziou-se de sua glória, assumiu forma humana e habitou entre nós. E aqui João, ele está falando sobre isso, sobre Jesus, o Deus, o verbo de Deus, que estava no princípio. Quando esse texto diz, no princípio era o verbo, ele não está dizendo simplesmente que Jesus teve um princípio, não, ele estava falando no princípio lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Jesus já estava presente ali no início da criação. Esse verbo diz que ele estava com Deus. E se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai ver Deus falando com o Filho e com o Espírito Santo, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus estava no princípio. No princípio ele era o verbo que Deus falava e as coisas aconteciam, as coisas criavam. Mas agora, meus irmãos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é mais o verbo, não é mais só a palavra, agora é o próprio Deus entre nós, entre os seres humanos. Bendito seja Deus. Então, dessa forma, meus irmãos, eu quero nessa noite meditar com você sobre essa passagem que nos traz algumas lições preciosas. Primeiro, eu quero destacar aqui que o verbo se fez carne em cumprimento das profecias. O verbo se fez carne em cumprimento das profecias. Já no capítulo de número 1 de Gênesis, no versículo de número 15, você já vê uma promessa do nascimento de Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele também profetizou sobre o nascimento do Emanuel, o Deus conosco. Por último, surge um homem chamado João Batista, anunciando a vinda de Jesus, o verbo de Deus. Ele diz: a luz e vida dos homens. Todo o Antigo Testamento a gente vê a manifestação de Jesus, através de sua humanidade, encarnação. Foi possível agora não mais contemplar Jesus através de teofanias. No Velho Testamento Jesus se manifestava através de teofanias, isso é, uma manifestação de um filho do homem, de um anjo, que representava Deus. Agora, meus irmãos, João Batista está anunciando a vinda do Filho de Deus em forma de carne, em forma de homem, como eu e você. E o que isso traz de importante para nós? Jesus ter encarnado, assumido forma humana e habitado entre os homens. Qual a importância disso? Louvado seja Deus. Qual o propósito disso? Meus irmãos, primeiro propósito de Deus, Jesus Cristo, da encarnação do Filho de Deus, o primeiro propósito é que esse verbo, ele se fez carne para revelar Deus à humanidade. Bendito seja Deus. No capítulo de número 1 de Mateus, você vê que quando o anjo aparece a Maria, a José também, em sonhos, ele diz: olha, você irá dar à luz um filho, a quem você colocará o nome dele de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Era Deus no nosso meio. Era Jesus assumindo forma humana para vencer
Satanás, o pecado, o diabo, louvado seja Deus, e nos concedeu o dom da salvação eterna. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não podia ter salvação. Jesus Cristo, além de ter vindo para cumprir as profecias, louvado seja Deus, ele se assumiu em forma de homem para Deus revelar a sua humanidade ao homem. Mas não somente isso, meus irmãos. O Verbo se fez carne para promover um sacrifício pelos nossos pecados. Louvado seja João Batista, quando vê ele vindo ao seu encontro, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o Verbo assumindo forma humana para se sacrificar por nós, para que tivéssemos nossos pecados perdoados. Mas, meus irmãos, do Verbo ter se manifestado para promover um sacrifício pelos nossos pecados, o Verbo se fez carne para destruir as obras do diabo. Antes de Jesus Cristo se manifestar, se sacrificar, louvado seja Deus, o diabo ele tinha total domínio absoluto sobre o homem. Porque o homem permitiu isso lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo veio para desfazer as fortalezas das obras do diabo. O Verbo se fez carne, meus irmãos, para nos revelar a vida, conforme está escrito nesse texto que nós lemos. No versículo de número 4, João diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Verbo se fez carne para revelar vida a nós. É por isso que nós estamos aqui hoje, vivos espiritualmente. Porque Jesus Cristo, ele veio para nos trazer vida. Ele diz em outro texto, no capítulo 14 de João, no versículo 6, que ele é a vida. O Verbo se fez carne, conforme está escrito nesse texto, no versículo de número 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, meus irmãos, para revelar a glória de Deus para nossas vidas. Bendito seja Deus. O Verbo se fez carne para revelar a glória de Deus. Através do milagre da encarnação, através de uma virgem, o Deus eterno se fez carne. Isto é, o Deus homem habitou entre nós. E vimos a sua glória. A Bíblia diz aqui, o João falou, e vimos a glória como do unigênito do Pai. E nisso, meus irmãos, nós conhecemos o Filho de Deus, porque ele se manifestou. Não foi o homem que procurou, foi Deus que se manifestou para procurar o homem. Bendito seja Deus. No Velho Testamento, o homem conhecia a Deus através de palavras, de profecias. Agora no Novo Testamento nós conhecemos Jesus Cristo como Ele é. Bendito seja Deus, porque Ele se revelou a nós. Em outro texto, meus irmãos, diz que nós nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Existem algumas religiões, que eu não vou citar o nome por questão de ética, que eles não confessam Jesus como que Jesus veio e encarnou-se. Alguns reconhecem Jesus como um profeta importante na história. Outros reconhecem
Jesus Espírito. Mas nós, através da palavra revelada, nós conhecemos a Jesus, o Filho de Deus, que veio através de Maria, nasceu, louvado seja Deus, habitou entre nós, 100% homem, como homem, a Bíblia diz que ele chorou, como homem ele sentiu as necessidades que tínhamos, mas como Deus, meus irmãos, ele ressuscitou a Lázaro, como Deus ele fez a água transformar-se em vinho, como Deus ele fez milagres extraordinários, louvado seja Deus. Como homem ele subiu ao madeiro, mas como Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo e é por isso que nós estamos aqui, adorando ao seu nome. Bendito seja Deus. Que Deus aplique essas palavras nos corações e que nós possamos entender que o verbo está aí. Louvado seja Deus. Agora, ele, quando retorna ao Pai, ele diz: olha, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o outro Consolador. Bendito seja Deus. Até que ele venha, nós temos um Consolador chamado Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele mesmo virá nas nuvens para nos levar para ele, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Essa é a promessa que a igreja aguarda ansiosamente.